Fala, gente, é o Paulo Suen aqui. Eu tô gravando esse vídeo aqui para mostrar para vocês como instala, baixa e instala o R e também para fazer uma introdução. Então, se você já tem baixado e instalado, quer ver só a introdução, você adianta o vídeo aí. Para instalar, para baixar o R, você vem aqui no rstudio.com, certo? Vem aqui para download. Aí você vem na versão free do desktop aqui. E aí você tem duas coisas que você precisa baixar. Você tem o R em si, que é a linguagem de programação, e você tem o RStudio, que é tipo o lugar onde você vai programar, assim, a interface, certo? Que a gente vai usar, porque ela é mais high level, é mais fácil de usar. Então primeiro baixa o R, você vem aqui no Here, seleciona o seu sistema operacional, no caso o Windows, Basic, essa versão, e aí você download aqui, ó, boom, baixou. Já baixei, não vou baixar de novo. Vem aqui no Windows, aí você baixa o RStudio, seleciona a sua versão, né, no meu caso o Windows, baixa aqui, pá, já baixei, não vou baixar de novo. Tendo baixado isso, você vem aqui, né, aqui o R baixado, clica duas vezes, vai lá e pá, vai abrir o negócio, você põe OK, próximo, eu já instalei, mas por isso que apareceu isso aqui, mas no seu não vai aparecer, próximo, aí põe aqui não, porque você não quer configurar nada, você quer que já vem tudo padronizado, vai indo tudo, instala, eu já instalei, não vou instalar de novo. Mesma coisa aqui no RStudio. Então vai próximo, instala o bagulho e ele instalou, bonito. É isso, perfeito, tá instalado, legal. Digita aqui RStudio, vai abrir o negócio aqui pra você. Aí você clica e ele abre o R aqui pra você. Ó, legal. Então o RStudio aqui tem 4 quadradinhos. Esse aqui é o quadradinho dos scripts, que a gente não vai usar, mas quando você for construir um código muito grande, que o código lê as variáveis que estão lá no seu PC, no Excel, e aí ele importa as coisas e faz as coisas tudo para você, você vai fazer isso aqui, certo? Aqui é o console, e para quando você roda um script, você dá run aqui, ele joga esse script no console e roda tudo de uma vez. No caso a gente só vai usar uns comandos individuais, então a gente joga direto no console aqui que tá bom. Aqui é a região das variáveis, que já eu explico como é que funciona, e aqui é a região dos gráficos. Quando a gente usar uma função que gera um gráfico, ele vai aparecer aqui, certo? Bom, é assim que instala. Estando instalado, agora é ensinar a usar, certo? Eu vou usar de exemplo essa questão aqui, esses dados aqui da questão da lista lá do Apex, da nossa tarefa, certo? E beleza. Bom, a primeira coisa é declarar uma variável. E o que é uma variável? Uma variável é o computador armazenando as informações que você tem, ou que você quer que ele armazene. No caso, a gente tem essas informações aqui que estão numa imagem, num texto, sabe, aqui no PC, mas essa informação não está aqui no R, então você precisa jogar ela para o R, colocar ela dentro de uma variável que o R vai ler e vai ter como acessar, certo? Então, como que se declara uma variável? Você escreve o nome que você quer para ela, no caso Celsius aqui, aí você põe essa setinha aqui, C, abre parênteses, ele fecha sozinho, porque ele é esperto, então você só coloca os valores aqui no meio, certo? E aí eu poderia digitar 1, 2, 3, 4, tem que separar os valores com vírgula, e quando eu dou Enter, eu declarei uma variável chamada Celsius, de uma linha e 4 colunas, e cada coluna tem 1, a segunda tem 2, a terceira tem 3 e a quarta tem 4, certo? Para você acessar esses valores, se você digitar Celsius, abrir colchetes aqui e botar 1, ele vai pegar o primeiro valor, que é o 1 aqui, certo? Bom, peraí, vamos deixar mais difícil, que assim tá muito fácil. Vamos colocar esses valores aqui no Celsius, certo? Então Celsius
setinha, C, abre, e aí vamos digitar o valor, tem que ser 6.7, não pode ser vírgula aqui, porque a vírgula é o que separa as casinhas, certo? 6.4, 7.8, 6.9, 3.2, 14.7, 18.3, 17, 15.1, 12.3, 7.2, 5.5, certo? A última é o valor médio que eu não vou incluir. Beleza. Então agora o nosso variável Celsius, ela tem uma linha, 12 colunas, com todos esses valores aqui nas colunas. E aí quando eu digitar Celsius 1, vai aparecer 6.7 aqui, que é a primeira casa, tá vendo? Celsius 12 vai aparecer o último valor, que é 5.5 aqui, tá vendo? Então esse 1 aqui, ele está dizendo que eu estou olhando a primeira coluna. Esse 12 aqui é a 12ª coluna. Se eu botar Celsius 3, ele vai ver a terceira coluna, 7.8, certo? Beleza. É assim que se declara uma variável. E é isso. Agora, para o esquema do nosso problema aqui, a gente precisa ter 3 variáveis com os valores de Celsius, de Fahrenheit e de Kelvin. E por sorte, ou não, o professor já fez aqui os comandos pra gente, então eu não vou digitar, vou copiar. Bum, copiei. Revisando, Fahrenheit, nome da variável, flechinha jogando, flechinha apontando para Fahrenheit, aí C, abre, parênteses e coloca os valores. Bum, declarou a variável Fahrenheit aqui. Finalmente a variável Kelvin. Então aqui, Kelvin, nome da variável, flechinha C, parênteses, valores, bum, é isso, certo? Então agora eu tenho as 3 variáveis aqui aparecendo, beleza? Então aprendemos a declarar variáveis. Agora a gente precisa aprender a usar funções. E por que a usar funções? Porque você pode querer calcular a média desses valores de Celsius aqui. E aí, se você quer calcular a média, você pode digitar esse comando por extenso. Então você pode pôr 6.7 mais 6.4 mais 7.8 mais 6.9, enfim, eu vou botar esses valores aqui. E aí você clica Enter, ele dá a soma para você. E aí você pode pegar e fazer aquela calculadora manual assim, e divide por 4. Por quê? Porque tem 4 valores aqui. E isso aqui vai dar a média, certo? 6.95 desses 4 valores. E aí se eu quiser botar essa média numa variável, eu ponho o nome da variável, que eu vou chamar de média, flechinha, e aí eu copio esse valor aqui, ó, e bum, fiz uma média. Olha que legal, posso fazer assim. Mas o R já tem essa função implementada, e essa função chama mean de média em inglês, certo? Então se eu quero fazer a média dos valores de Celsius, eu só digito mean, abre parênteses e ponho Celsius, e ele já dá a média de todos os valores de Celsius. Se eu quero fazer a média do Fahrenheit, eu faço Fahrenheit. Se eu quero fazer a média do Kelvin, ele faz isso para você automaticamente, certo? Então o que é uma função? Uma função é uma coisa dessas assim. Em vez de você ter que fazer por extenso, você só digita o nome da função que já faz isso para você. E aí você só coloca aqui dentro os valores. Eu poderia fazer min e escrever os valores que eu quero, 6.4, só que eu tenho que colocar dentro do colchete aqui, 6.7, vírgula, 6.4, vírgula, 7.8, vírgula, 6.9. E aí ele vai dar o mesmo valor, foi mal, não tem ponto colchete. Ele vai dar o mesmo valor, não deu, gente, realmente, eu não sei fazer isso não. Já sei, é porque tem que ser, aquilo lá era de outra linguagem, foi mal, gente, é isso aqui assim, ó, certo? Por quê? Porque isso aqui é o vetor, né? Que é o mesmo jeito que você declara o vetor aqui. E aí,
quando se faz isso, ele dá essa mesma média que a gente tinha feito aqui em cima, tá vendo? Aí, em vez de você digitar o vetor desse jeito, você pode só, você pegou anteriormente, a gente pegou ele, salvou ele aqui no Celsius, né? Só que tem mais informação no Celsius e fez assim. Então, beleza. Já demorei muito falando isso. É isso, que é a média, certo? Para nossa primeira aula, que é a estatística descritiva, a gente tem que saber alguns comandos. Então, a gente tem que saber declarar a variável, que agora a gente já sabe. A gente tem que saber calcular a média, mediana, desvio padrão, calcular a amplitude, fazer os plots, que são desenhar os gráficos, certo? A gente vai em um por um explicar como é que funciona cada um das funções com os comandos que vocês precisam saber. E aí, se tudo der certo, os outros caras vão falar, cada um na sua aula, sobre as funções que vocês precisam saber no R para fazer todas as tarefas e fazer a prova direitinho. E aí no final a gente vai ter tipo uma listona aqui dos comandos todos, cada um para cada uma das aulas, e aí a ideia é que a gente use esses comandos para calcular as coisas que a gente precisa calcular, certo? Então no fundo você não precisa saber a teoria do bagulho, você só precisa saber qual função você tem que usar aqui e o valor que ele dá, certo? É isso então, vamos lá. Nesse problema aqui, ó, ele, dado esses valores aqui, vamos calcular a média de cada um deles, né? Então, a gente já calculou aqui, média de Celsius, que é 10.9, ó, quase bate aqui, 51.4 do Fahrenheit e 284.425. Poxa vida, deu alguma coisa errada aqui diferente, mas eu confio mais nas minhas contas, então é isso. Essas são as médias de Celsius, Fahrenheit e Kelvin, certo? Desses vetores aqui, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Agora a gente precisa calcular as medianas. Então, median Celsius deu a mediana do Celsius. Medians Fahrenheit deu a mediana do Fahrenheit. Median Kelvin deu a mediana do Kelvin. Olha que bonito. Então, vocês precisam calcular a mediana ou média, vocês só botam esse comando e faz isso. Você quer calcular desvio padrão? Desvio, vem aqui na lista de comandos. Var, variável da variância. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. E raiz quadrada são com dois negocinhos aqui e meio, que é elevado a meio, certo? Então vamos lá. Var Celsius elevado a meio. Isso aqui vai dar o desvio padrão do Celsius. Var Kelvin elevado a meio. Var Fahrenheit elevado a meio. Temos os desvios padrões. Só que assim, quando a gente faz isso, esses valores aqui, a gente não consegue usar eles para alguma coisa, tá vendo? Então você precisa salvar eles. Então vamos salvar fazendo assim, ó, min underline Celsius. Isso aqui é o nome da variável que eu vou armazenar o valor min Celsius. Então, quando eu faço isso, eu estou jogando o valor de min Celsius, que é esse valor aqui, 10.925, na variável min underline Celsius. E aí ela aparece aqui na lista pra gente, certo? Então vamos fazer isso para todos, só para ficar Fahrenheit, min Fahrenheit, min Kelvin, min Kelvin, certo? E aí a gente quer os desvios padrões, né? Então o desvio padrão de Celsius recebe o var Celsius elevado a meio. O desvio padrão de Fahrenheit recebe o var Fahrenheit elevado a meio. E o desvio padrão de Kelvin recebe o var Kelvin elevado a meio. Meio chato ficar digitando, né? Mas é isso. Tem aqui os desvios padrões salvos aqui no negócio e as médias salvas aqui, certo? E aí, beleza. Outra coisa que a gente precisa saber calcular é esse quantio aqui, certo? Os quartis. E para que a gente precisa dos quartis? Só para calcular a amplitude. E a amplitude a gente precisa para calcular essas coisas aqui, ó.
o coeficiente de variação e o coeficiente de dispersão relativa, que na aula eu explico o que é. Mas então, para você fazer essas contas, você vem aqui e faz quantile. Vamos já salvar isso numa variável para ficar certinho, certo? Então, quartis Celsius recebe o quantile Celsius. E aí a gente tem que acrescentar uma outra variável aqui, um outro termo. Nessa função quantile, ela aceita um termo que chama probs. E aí o probs a gente põe igual a uma coisa, que no caso vai ser sequência de 0,1 com 0,25, certo? E 0,25. E agora salvou esse quartis C. E o que são os quartis C? Bom, esse probs aqui, esse sequência 0,1,0.25, ele dá essa sequência aqui, ó. Esse comando, ele gera uma sequência chamada 0, 0,25, 0,5, 0,75, 1, que por um acaso ou não é 0%, 25%, 50%, 75%, 100%. Então, se a gente pega e gera por exemplo, um Celsius com probs, uma sequência de 0,1, eu estou gerando uma sequência de 10%, ó, tá vendo? Porque eu vou de 0 a 1 pulando intervalos de 0,1, então fica 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, certo? Se eu quiser um negócio que vai só 0, 50 e 1, eu ponho meio aqui, porque vai de 0, meio, ele vai de 0 a 1 pulando de meios em meios, e só tem 2 meios, né? Então 0, meio, 1. E aí ele fica assim, entendeu? Então no caso, essa função quantile, ela aceita dois parâmetros. Ela aceita o parâmetro, a variável que você quer, e o jeito que você quer cortar essa variável, as porcentagens, certo? No caso a gente quer os quartis, que são 25%, 50%, 75%. Então a gente salva no quartil C com esse comando aqui, sec0, 1, 0.25, certo? E aí vamos salvar os outros quartis também, no Fahrenheit, que vai ser quantile Fahrenheit probs igual a sec 0,1,0.25. E aí o quartis, eu vou aproveitar o comando aqui, Kelvin quartis K. Para você resgatar o último comando que você deu, você aperta a setinha para cima, ó. Então aperta a setinha para cima, aparece o último comando. De novo, o penúltimo. De novo, o antepenúltimo, entendeu? E aí para baixo você volta de novo. Então isso é útil para você resgatar os últimos comandos que você já deu, certo? E aí agora eu declarei aqui, ó, os quartis, certo? Do Fahrenheit, Celsius e Kelvin. E aí beleza. Vocês lembram aquele negócio de você pegar o primeiro valor do seu vetor? Então se eu pegar e fizer quartis C e eu abrir colchetes e botar 1, eu estou pegando o primeiro valor do quartis C. Se eu botar o 5, eu estou pegando o último valor. E aí se eu pego e faço o quartis C 5 menos o quartis C 1, eu estou subtraindo o 18.13 do 5.5, e aí eu obtenho o 12.8, que por um acaso é subtraindo o menor valor do maior valor. Eu faço o maior menos o menor valor, e isso é igual à definição de amplitude. O que é a amplitude de uma sequência? A amplitude da sequência é o maior valor menos o menor valor. Então a amplitude Celsius recebe o valor de quartis C5 menos quartis C1. Amplitude, aí mesma coisa para todos eles. K, F, F, F. Então a gente aprendeu a declarar as variáveis com os comandos, com as funções que a gente precisa saber usar, que no caso é min,
median, então é média, mediana, o var raiz aqui, var elevado a meio, que dá o desvio padrão, o quantile com a sequência de 0,25 aqui, dando os quartis, e a amplitude, que é o último quartil 100%, menos o primeiro quartil 0%, certo? Beleza, então agora a gente sabe calcular todas essas coisas das nossas amostras, certo? E aí, para a gente calcular o coeficiente de variação, que é o desvio padrão dividido pela média, a gente já tem esses valores, certo? Então você quer o coeficiente de variação do Celsius, certo? E aí eu faço o coeficiente de CV underline C, coeficiente de variação Celsius, o nome da variável, flechinha, recebendo o desvio padrão de C, que é o nome da minha variável aqui de desvio padrão, tá vendo? Desvio padrão de C, dividido pela média de C. Opa, eu não chamei de média, eu chamei de mean. Mean K, mean Celsius. Então é mean Celsius. Celsius é com C ou com S? Com S. Celsius. Poxa vida, eu declarei mean underline Celsius. É mean underline Celsius. Ah, mano, tô com sono. Bom, é isso. E aí agora eu tenho esse CVC aqui. Então eu calculei os... E aí para visualizar, só digita ele assim, ele aparece o quanto dele é, certo? Então aí a gente calcula os CV todos. Então min Fahrenheit TPF CVF min, como é que chama o Fahrenheit meu aqui que eu salvei? É FAHR. FAHR. E aí o CVK vai receber DPK dividido por min K, isso eu lembro. E aí agora eu tenho o CVF aqui e o CVK aqui, certo? Então agora eu tenho os coeficientes de variação dos três calculados aqui, certo? Então, gente, quando precisar fazer isso nos problemas aqui, tipo, a gente tinha aqui e ele pedia pra gente calcular, sei lá, a média dos valores. Então você aplica uma dessas funções aqui e calcula as médias, sabe? O que ele pedir, enfim, vocês já sabem calcular. Aí só falta plotar os gráficos. Bom, plotar os gráficos, a gente tem quatro tipos de plot. Esse plot strip chart aqui é usado para visualizar moda, que são os pontinhos lá, né? Então, strip chart do Celsius. E aí, ó, ele mostra aqui, vou fazer assim. Ele mostra o strip chart do Celsius aqui. Então, bom, a resolução não tá boa aqui nas variáveis embaixo, mas você pega aqui, você olha que tem um valor no 5, tem um valor no, sei lá qual valor que é esse. Aí você traça o strip chart Fahrenheit. Ele plotou o strip chart Fahrenheit, tá vendo que mudou aqui os valores? Não dá pra saber muito bem porque eu não especifiquei os nomes das coisas aqui, que você teria que especificar nos outros inputs aqui da função, mas não interessa. O importante é saber só usar a função. E histograma. Histograma é ist, Celsius. E aí, ó, plota o histograma do Celsius, ist, Kelvin, plota o histograma do Kelvin. Tem um box plot também, Celsius. Box plot dá isso aqui. Box plot Kelvin. Dá o box plot do Kelvin, certo? Foda-se. E aí tem o último plot, que é o plot de densidades, certo? E aí pra gente plotar o gráfico densidade, a gente só usa o plot variável. Só que antes de usar o plot variável, a gente precisa usar uma função chamada density, que ele calcula a densidade de cada uma das coisas aqui, para fazer o chamado density plot. Então a gente usa a função density Celsius
E aí ele vai calcular, ele dá aqui deixa eu salvar DC aqui, fazer Celsius. E aí agora, para usar o plot, eu ploto com o DC. Opa, DC. Eu tenho que especificar é isso. Plot DC Celsius. Por quê? É plot YX, certo? Então no X aqui eu tenho os valores de Celsius e no Y eu tenho os valores da densidade, da distribuição. E aí, se a gente botasse o histograma do Celsius, ele vai lembrar esse density plot aqui, tá vendo? Parece. DK, recebendo o density do Kelvin. E aí eu ploto DK, recebendo o Kelvin. Eu não plotei aqui. É isso, gente. Aprendemos a fazer os plots, aprendemos a fazer coisa com as outras pessoas. Espero que vocês aprendam as funções para usar nos outros problemas, certo? Se a aula funcionou para alguma coisa, pega a tarefinha lá de MQ, aqui ó, você vem aqui na coisa lá dos estudantes e escolhe as questões aqui e vai tentando fazer em cima com as coisinhas que vocês aprenderam na aula. Se vocês tiverem saco de fazer isso, né? Se não, foda-se. É isso. Abraço, galera.